Um abraço a você por aqui ligado no canal Tricolor On, diretamente dos estúdios On Sports, iniciando por aqui um novo quadro, dessa vez a série de entrevistas, e iniciamos por aqui com o pé direito, dessa vez com o presidente do Esporte Clube Bahia Associação, Emerson Ferretti. Ao meu lado nessa pauta no dia de hoje, meu querido Bruno Queiroz, nosso querido pastor. Iremos falar sobre muitas coisas referente ao futuro, os balanços e, claro, as projeções que serão feitas referente às modalidades e ao Bahia Associação no geral. Meu querido Bruno Queiroz, vamos nessa, né? Estamos muito felizes, né? Começando aqui esse primeiro episódio, justamente com o presidente do Pioneiro e também o primeiro presidente eleito do Bahia na era pós-SAF, né? Então acho que a gente começa muito bem esse quadro e, claro, vamos trazer muito bastidor, sanar muitas dúvidas de vocês, que depois desses quase 2 anos aí, né, um pouco mais de 2 anos, ainda tem bastante, né, para sanar. E com a gente, nada mais, nada menos do que Emerson Ferretti. Em primeiro lugar, né, saudar a todos que estão nos assistindo, agradecer o convite, a oportunidade, Neto, Bruno, uma honra para mim ser o primeiro convidado desse projeto, desse quadro novo, né, e desse projeto que vocês estão construindo, né, e de antemão já desejar sucesso. A gente precisa de uma imprensa forte, uma imprensa que traga aí informações, né, para a nossa torcida de uma forma geral, né? E essa troca é muito importante. Vocês que são os veículos que levam as informações, né, para a nossa torcida, e a gente espera aqui bater um papo aí bacana sobre todo o trabalho que vem sendo realizado no Bahia Associação, né, não só com as modalidades olímpicas e não olímpicas, mas também com a relação com a SAF, com o CIT, tudo isso faz parte aí do nosso dia a dia. Bacana, como o Emerson falou, né? A imprensa, mesmo que a imprensa clubista, né? Que cobre o Esporte Clube Bahia, mas uma imprensa perto do clube, é o torcedor perto do clube. Então, a gente agradece esse espaço e estaremos juntos por aqui trazendo informações e, claro, tirando essas dúvidas em relação ao futuro do Esquadrão de Aço. Meu querido Bruno Queiroz, se quiser começar, vamos nessa, né, meu amigo? Emerson, é o seguinte, você disse que no primeiro ano foi um ano de estudo, né? Para você entender ali a relação com a SAF e até mesmo outras modalidades que o Bahia poderia atuar. Qual foi a conclusão mais surpreendente desse estudo? E teve algo que você esperava fazer no início e não conseguiu realizar? Como você mesmo falou na abertura, Bruno, nós somos a primeira gestão pós a chegada do Grupo CIT, a criação da SAF e a chegada do Grupo CIT, que teve um marco ali, né, do closing, que é 4 de maio de 2023. No final daquele ano, houve a eleição, onde eu e Paulo fomos eleitos, e já no finalzinho de 2023 nós assumimos. Então, era tudo novo naquele momento para todo mundo, né? Nós estávamos acostumados, nós, clube, torcida, conselho deliberativo, imprensa, com o modelo tradicional de um clube associativo que tem o seu futebol, né? E ainda é dessa forma na maioria dos clubes brasileiros, né? Então, você tem ali um presidente que comanda tudo, que aparece o tempo todo, dando as diretrizes do trabalho, falando sobre o futebol do clube, né? E nós assumimos um clube que já tinha um sócio, que era o Grupo CIT, que já estava comandando o futebol do clube, e nós, Bahia, um sócio minoritário dentro desse novo ente, né, que é o Esporte Clube Bahia SAF, né, a Sociedade Anônima do Futebol, né, com o sócio majoritário, o Grupo CIT. Então era novidade para todo mundo. A gente não sabia como seria a relação com o CIT, como seria a nossa participação dentro do Bahia SAF, né, a relação com a torcida e o que tinha ficado para o Bahia, né? Já que o futebol e tudo que se relacionava com o futebol, né? Receitas, despesas, enfim, tantas outras coisas, as lojas, perfis nas redes sociais, tudo isso foi passado, tudo isso era referente, né, ao futebol do clube, que era a única modalidade que o Bahia desenvolvia, e tudo isso foi passado para o Bahia SAF. Então a gente pegou um clube no escuro, eu costumo dizer assim, no deserto e no vazio, né? Tendo que primeiro entender
toda essa situação, por isso que eu falei que o primeiro ano foi um ano de entendimento, de estudos, para ver entendimento para saber como é que seria essa atuação, né, do Bahia Associação, né, o que ficou para o Bahia Associação nas questões, inclusive, esportivas, financeiras, né, institucionais, para depois iniciar realmente, né, o trabalho que a gente imaginava, né, de acordo com o que a gente tinha percebido naquele primeiro ano de 2024. Né? A conclusão mais, nem sei se foi tão surpreendente, é assim, é um trabalho que está começando do zero. O Bahia era um clube que só desenvolvia futebol, né? Todo o patrimônio do Bahia, né, era do futebol, todas as receitas, os funcionários, colaboradores, todos. E quando se passou o futebol para o Bahia SAF, ficou praticamente nada para o Bahia Associação. Né? Então, a gente tem dificuldades, limitações financeiras, né? Porque a gente não tem o investimento de um City no Bahia Associação, né? O plano de sócio também, o sócio esquadrão também foi para a SAF, né? A gente tem o nosso plano de sócio, que inclusive foi relançado no final do ano passado, o nosso plano Bahia Raiz, né? Que é o plano de sócio do Bahia Associação. Então, as receitas são limitadas. Nós não temos também uma estrutura física esportiva para as outras modalidades. Então, o Bahia não tem um clube social como outros clubes têm, né, que podem desenvolver modalidades. Por exemplo, um Botafogo tem um clube social que tem um ginásio, que tem piscina, que tem quadras de areia, e ali eles desenvolvem as outras modalidades, né? Tem o sócio que busca o lazer, né? E a gente não tem isso. Então, a gente tem que lidar também com essa falta de estrutura esportiva e também, de uma forma mais macro, a falta de cultura aqui na Bahia de esportes olímpicos e não olímpicos, de acompanhamento desses esportes, tanto por parte da população de uma forma geral, como também do mundo empresarial de investimento nessas modalidades, né? Então, por isso que eu falo que a gente começou num deserto, num vazio e no escuro, né? E aí a gente precisa crescer dentro desse cenário, né? Mas a gente tem um patrimônio, que é o nosso maior patrimônio, que é a marca Bahia, né? Que está cada vez mais forte no futebol, e isso nos ajuda, né? O sucesso do futebol ajuda todo o nosso trabalho, né? E a gente confia muito que a marca Bahia, que esse trabalho que a gente está iniciando, possa mudar esse cenário local das outras modalidades e também fortalecer, né, o Bahia SAF de alguma forma. Você citou que o Botafogo ele tem, né, suas sedes, tem uma estrutura para desenvolver outras modalidades. Existe algum tipo de previsão, conversa com o Bahia SAF para que isso também seja viabilizado no Bahia? Existe uma possibilidade, uma vez que são modelos parecidos, mas a gente sabe que administrações totalmente diferentes, né, de conceitos totalmente diferentes de SAF. Mas você acha que é possível no futuro a gente ter isso também partindo como iniciativa da SAF? E só como comparativo, o Cruzeiro também, que é um outro clube que tem SAF, também tem sedes sociais, mais de uma, inclusive, né? Sede social, que também desenvolve, né? O Cruzeiro é muito forte no vôlei, enfim. Eles já têm um trabalho nessas modalidades anteriores, né? Até a constituição das SAFs, né? De Botafogo e Cruzeiro, né? Então, eles estão mais à frente, estão mais adiantados do que nós. Nós estamos começando agora com essas limitações estruturais e financeiras que eu citei anteriormente, né? Nós ainda não conversamos com a SAF, né, com o CIT, né, na verdade, né, sobre esse investimento nas modalidades olímpicas, né? A gente entende que é um momento inicial de investimento deles no futebol, né, que eles estão muito focados ainda. Esses primeiros anos de mais investimento do que retorno financeiro, né? E logicamente que vai chegar o momento de sentar para conversar, porque, como eu falei, a marca Bahia
apesar de ter administrações diferentes, né, a associação e a SAF, né, é a mesma marca, né? E o sucesso de uma ajuda no outro. Então, o nosso sucesso também colabora, né, com o fortalecimento da marca Bahia, né, do futebol. Então, vai chegar esse momento, né, e quem sabe a gente possa ter um apoio deles também, né, de alguma forma, nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Bacana. Inclusive, você falou agora há pouco sobre isso. Você saiu do zero, praticamente a criação do zero de um clube, claro que com uma marca muito forte como a do Bahia, mas em tão pouco tempo já obteve bons resultados esportivos em relação ao futebol. A gente viu agora há pouco, né? Chegando nas finais, semifinal, vimos o próprio Everton Ribeiro visitando lá, e muitos tricolores presentes também, né, nessas finais, acompanhando de perto. Claro que não tem só o futebol, tem outras modalidades esportivas que também estão sendo movimentadas. Eu queria que você falasse sobre isso, né, que em tão pouco tempo, mesmo com a dificuldade que vocês enfrentam no dia a dia em relação a muitas barreiras, já conseguiram bons resultados e sucesso em relação a isso. Eu sou ousado, né? Eu sou sonhador, né? E eu sou desportista, né? Desde os 8 anos eu tô dentro do esporte, né? Do futebol, e eu gosto de esporte e eu gosto de realizar, né? Então, a minha intenção no Bahia é realmente deixar um legado, né? É transformar o Bahia, ou então criar as bases para que o Bahia seja uma referência olímpica aqui, um clube que possa, primeiro, reter nossos talentos baianos que precisam sair daqui para se desenvolver, né? Então, se o Bahia estiver forte, né, ele consegue reter e desenvolver os talentos baianos aqui mesmo e depois até trazer atletas renomados para representar o Bahia, né? E com o sonho, né, de ter um atleta tricolor representando o Brasil nas Olimpíadas, né? Esse é o sonho. Mas tudo começa com um sonho. E a partir desse sonho a gente começou a trabalhar. O segundo ano, 2025, foi ano passado, foi o ano de iniciar, né, realmente, apesar do futebol ter iniciado já em 2024, né, mas foi o ano de iniciar realmente, assim, eu costumo falar assim, jogamos sementes, né, várias sementes, para ver qual germinaria e teria condições, né, de se transformar aí numa árvore bonita e que desse frutos. Então a gente abraçou várias possibilidades de modalidades. Ao final do ano passado, sentamos para analisar isso tudo, para peneirar e ver onde a gente pode botar energia, onde a gente precisa e deve botar energia e onde a gente é melhor dar uma segurada. Então, ano passado a gente iniciou algumas parcerias para desenvolver modalidades, né? E aí chegamos até a um número bem expressivo, né? Com 9 modalidades, contando a corrida de rua, né? Que não chega a ser, né, uma modalidade, mas são eventos que a gente realiza, e já realizamos 3. Esse talvez é o nosso principal produto hoje do Bahia Associação, porque a última corrida agora no final de novembro foram para 11 mil pessoas, né? Já se tornou talvez a maior corrida aqui do Norte e Nordeste, né? Ou uma das maiores. Foi uma grande festa, um grande evento, né? E agora a gente está peneirando isso para colocar energia onde a gente pode ter resultados expressivos. O futebol, como você falou, Neto, já começou em 2024. Em 2024 a gente ficou em 4º lugar na Liga Nacional, primeiro ano, né? Esse ano, 2025, a gente fez um movimento muito interessante, né? Logicamente que a gente, depois de fechar com um patrocinador, que foi a Datem, né? Que é uma empresa baiana e acreditou no projeto, a gente trouxe o nosso time, né, de Índio e Felipe, que são talvez aí estão entre os top 2 do melhores atletas do futebol nacional, junto com o Zé Luiz, né, o ex-atleta de futebol, que precisa ter um ex-atleta de futebol junto para jogar a Liga Nacional. A gente conseguiu trazer, profissionalizando o futevôlei, né? Então hoje
A Liga, inclusive, reconhece isso e repete isso o tempo todo. O movimento que o Bahia fez, né, trazendo os atletas, pagando salário para esses atletas, foi um start para a profissionalização da modalidade. Né? Então o Bahia mais uma vez pioneiro. E a gente já conseguiu o vice-campeonato brasileiro ano passado, né? Perdendo para o Botafogo, que hoje é uma potência, porque o Botafogo é tricampeão brasileiro de futevôlei, e nós chegamos à final e por pouco não tiramos essa hegemonia deles, mas fomos vice-campeões. Houve um avanço, né? Então o futevôlei também é um outro produto nosso muito forte, né? E as outras modalidades que a gente começou a desenvolver ano passado, que teve o basquete, né, de quadra, o basquete 3x3, o vôlei de quadra, o vôlei de praia, né, o beach tênis, o futevôlei já citado. Né, nós temos um piloto de rally, né, o Roberto Cunha, que é multicampeão. Então a gente já tem títulos aí o Bahia já tem títulos no rally. Né, o MMA, que fizemos um licenciamento de marca, né, e a corrida de rua. Então, agora para 2026, a gente está reduzindo um pouco essas modalidades para poder concentrar e ter mais modalidades com resultados expressivos, como foi a corrida de rua, né? E também o futevôlei, que foram onde a gente conseguiu resultados, né, no nível que a gente deseja para o Bahia, né? Nível de excelência. Bacana. Pastor, é bom a gente falar sobre essa expansão, né? Depois, Emerson vai complementar em relação a essa questão dos próximos passos, do que está próximo de ser expandido, né, em relação ao 2026. Mas, se você quiser complementar, fica à vontade, meu amigo. Esse assunto da corrida de rua, né? Hoje a gente sabe que é um evento que outras marcas, outros artistas têm promovido. Né? E a gente já viu, se eu não me engano, está na terceira edição, né? Foi a terceira edição. Já tivemos 3 edições. 3 edições. E cada vez mais cresce, né? Existe algum tipo de projeto para que essa corrida seja levada também para fora daqui de Salvador, como a gente tem um grande público em São Paulo, e também eu acho que é algo que está sendo fomentado lá, né? Tem corrida de bike, corrida de rua também, e tem muito torcedor do Bahia lá, né? Em outros estados. Existe esse projeto também, ou inicialmente o pezinho no chão aqui em Salvador para expandir cada vez mais, como você falou, né? A marca tem muitas dificuldades ainda, principalmente financeira. Eu falei que eu sou ousado, né? A gente já tem esse projeto. Ano passado já tivemos a corrida do Bahia em Senhor do Bonfim, né? Em setembro, não, em julho, e em setembro em Feira de Santana, né? Esse ano vamos ter agora 1º de março em Serrinha, na corrida do Bahia. Teremos novamente em Feira de Santana, mas ainda não temos a data, e já temos um projeto estruturado para ter em outras cidades do interior. Então a expansão começa com o interior do estado, né? Então já foi um sucesso em Senhor do Bonfim, em Feira de Santana, e agora a gente vai expandir para mais algumas cidades do interior, né, para depois a gente pensar em atravessar as fronteiras estaduais. A gente sabe aí que temos muita torcida, né, em São Paulo, como você falou, né, e também Sergipe, enfim, aqui para cima tem muito tricolor, né, e um ponto importante, assim, outros clubes também fazem, né, o São Paulo tem a corrida do São Paulo, o Flamengo, mas eles terceirizam essa organização. E o Bahia não. A corrida do Bahia é feita pelo Bahia, né? Pelo Bahia Associação, né? Então nós somos os gestores da corrida, né? Nessa última edição, em parceria com a OK Entretenimento, que deu uma qualidade como evento, né? Eles são especialistas em entretenimento, e nós criamos um conceito novo nessa última corrida, né, que foi, primeiro, o horário, né? Foi num sábado, no pôr do sol, né? Corrida do Bahia Sunset, que a largada às 17h30. E após isso, a corrida, o evento esportivo, 2 grandes shows com Timbalada e Pissirico, que foi um sucesso. Foram 11 mil tricolores inscritos, 11 mil tricolores participando do evento, e sem a parceria da OK seria impossível dar a qualidade, né? Principalmente na questão do evento, do entretenimento, né? E a gente segue com essa parceria para a 4ª edição, que vai ser agora 3 de maio, volta para o domingo, né? Essa 4ª edição, domingo de manhã cedo,
tradicionalmente o horário de corrida. Em outubro será novamente no Pôr do Sol, né? São 2 edições por ano. E a novidade para essa próxima corrida é que vai ser na Fonte Nova, né? Na nossa casa, na Fonte Nova. Então, que era um lugar que já a torcida já pedia, né, para ter. Agora a 4ª edição será lá. Com todo o respeito, você teve aqui no Tricolor no ano passado e anunciou a corrida Sunset. Foi um sucesso. Tomara que essa nova corrida, essa nova edição também seja um sucesso. Não tenho dúvidas, né? A galera correr na Fonte Nova, meu amigo, muita gente vai ter a oportunidade de estar lá dentro, pisando, né, no gramado, além das arquibancadas. Né? Eu estive nas 3 corridas e posso afirmar essa questão da evolução que Emerson falou. Eu estive na primeira, na segunda, na última. Foi muito bacana, assim, acompanhar de perto e tô muito ansioso pra ver como é que vai ser na Fonte Nova. Acompanhei outros clubes fazendo, né? Vi o do Grêmio também, que foi na Arena do Grêmio. Acompanhei também outros clubes. Isso, sem dúvidas, é um ponto de motivação e, como você falou, um case pro Bahia, que é algo que dá retorno e é algo que o torcedor gosta muito, né? Acho que é um ponto que, inclusive, pode, Emerson, trazer ali um link para as outras modalidades, quem sabe no futuro próximo, né? Trazer com que a galera que esteja nas corridas conheça os outros esportes e possa linkar essas modalidades, né? Acho que seria bacana. Essa é a grande oportunidade. Falando de evolução, que você falou, né? A primeira foi para 3.000 tricolores e nós encerramos com 2 meses de antecedência as inscrições, porque era a primeira, a gente limitou. Depois a segunda foi para 5.500, praticamente dobrou de tamanho, né? Também limitou, encerrou com 2 meses de antecedência as inscrições para não dar o passo maior que a perna, e a terceira foi para 11.000, dobrou de tamanho em relação à segunda, né? E também tivemos que encerrar com quase 1 mês de antecedência também, que senão a torcida abraça. A torcida tricolor é fantástica, né? Bahia, eles estão lá. E isso é uma oportunidade para nós, do Bahia Associação, mostrar todo o nosso trabalho. Quando a gente reúne 11.000 tricolores, é a oportunidade de se comunicar diretamente com 11.000 pessoas que amam o Bahia e que vão torcer para o nosso time de basquete, de vôlei, quando estiver competindo, né? Nosso time de futevôlei. Então, é a forma de comunicar e também de trazer esse pessoal para se associar ao Bahia Raiz, que é o nosso plano de sócio, e assim fortalecer todo esse trabalho. E o associado, né, Bahia Raiz, ele já tem desconto na corrida, enfim. Os benefícios que o sócio esquadrão, né, tem no futebol, todos eles podem ser espelhados, né, para o Bahia Raiz em relação às outras modalidades, né, os outros eventos. E isso, né, a gente já mostrou que o Bahia já está forte nas ruas, né, de Salvador com a corrida. Vem com o que eu sempre tenho falado. Nosso trabalho aqui é ocupar outros espaços na cidade, que não seja só a Fonte Nova, quando o Bahia joga, e se relacionar com o torcedor tricolor também de outras formas, que não seja só ali no momento do jogo de futebol na Fonte Nova. Então, quando a gente faz uma corrida de rua, o clube está se relacionando com a sua torcida em um outro espaço e de uma outra forma. Quando o nosso time de basquete estiver disputando, né, se Deus quiser chegar no nível de NBB, estiver disputando, a gente também vai estar ocupando outro espaço na cidade, né, se relacionando com a torcida de uma outra forma. Sim. E tantos outros eventos que a gente pode criar, né? E isso é muito bom para o Bahia, para a marca Bahia, para a torcida do Bahia, né? E é nisso que a gente acredita. O trabalho está sendo nesse sentido. Bacana ver a evolução, né? Inclusive vem, eu acho que, se eu não me engano, uma arena multiuso, multiesportes na Orla, se eu não me engano, né? Exato, está programado ainda para esse ano ser inaugurada, ser uma arena de nível, uma qualidade, por exemplo, fazendo um comparativo, a qualidade da Fonte Nova para o futebol, vamos ter aqui, né, um ginásio, uma arena que vai poder abrigar eventos esportivos de outras modalidades, né, e quem sabe ser a casa do Bahia, né, em competições nacionais. Bacana, inclusive é bom você falar sobre isso, porque a gente passa, às vezes não vê, e faltava esse espaço aqui em Salvador. Há muito tempo, né, que faltava, né? E casa com esse momento que o clube busca essa evolução, essa expansão nas modalidades esportivas. Então, essa questão de buscar com que essa arena seja a casa do Bahia, casa muito com o que você falou em relação à Fonte Nova, né, Emerson? Exato, né? A Fonte Nova é um equipamento público, né? Com a gestão de uma empresa público-privada, né? Uma parceria público-privada,
deve ser o mesmo modelo na gestão da arena multiuso, né? Mas que o Bahia pode ser um cliente ou talvez o principal cliente, Sim. desde que suas modalidades, né, principalmente aí vôlei e basquete, estejam competindo num alto nível em competições nacionais, né? Eu acho que tudo isso ganha a cidade, ganha a torcida tricolor, ganha o clube, ganha, né, a prefeitura que está fazendo esse ginásio, porque está dando ali, dando a oportunidade de vir jogos de alto nível de outras modalidades, e aí você fomenta essas modalidades junto ao público de uma forma geral. E aí quem gosta de vôlei vai também ganhar, quem gosta de basquete vai também ganhar, e outras modalidades que podem ser... pode utilizar o espaço, né? Bacana. Meu querido Bruno Queiroz, fica à vontade, meu amigo. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, tinha anunciado, né, que iríamos ter um centro de treinamentos olímpico do Bahia ali no Pelourinho. Inclusive, quando você esteve aqui no canal, vocês também falaram sobre isso, né? Como é que está isso? Em que pé está? De fato, vai sair esse centro de treinamento olímpico do Bahia? São dois projetos diferentes que a gente tem, né? Um do Centro Olímpico, né? Que era o desejo de concentrar nossas modalidades, o máximo de modalidades num espaço só. E aí, logicamente, que a gente precisava de um apoio, né, público, né, para poder andar. O projeto ainda não saiu, mas também não foi abandonado, né? A gente está viabilizando, não é fácil, porque precisa de recursos, né, para poder viabilizar. Então, é uma ideia que segue viva, né? A gente trabalhando, não na velocidade que a gente gostaria, né? E no Pelourinho seria o Centro Cultural, né? A sede cultural do Bahia, Que né? era o Galpão Tricolor, não é isso? Que era um espaço, que é um espaço também que a gente imagina ter ali projetos sociais, né? Ligados à cultura, né? Dentro do coração da Bahia, que é o Pelourinho, né? Que também é um outro projeto ligado mais ao governo do estado também, na busca de viabilização disso, né? Que também depende de investimento, e a gente tem trabalhado para isso, né? E a gente ainda tem esperança aí de que as coisas, tanto um quanto o outro, andem. Show de bola, bacana. Assim, essa questão, né? Essa expansão ela é muito importante. E o ano 2026 é muito importante também, Emerson, para essa expansão do Bahia. Eu queria que você detalhasse esses próximos passos, né? O que vocês têm se organizado para poder focar nesse ano, além da corrida, do basquete, do vôlei de praia, enfim, outras modalidades esportivas e as que o clube já possui. Quais são os principais focos do Bahia, que tem um entendimento do que pode dar certo e o que deve dar retorno esse ano 2026? Bom, vamos lá. Quase que passando aí um relatório, né? Um balanço, e né? uma projeção para o torcedor entender, né? Esse movimento que às vezes não chega até eles, né? Logicamente que a gente tem uma concorrência do futebol aí perfeitamente compreensível, né? O interesse sempre maior é no futebol, né? Mas a gente tem 2 edições da Corrida do Bahia, né? A quarta a gente já definiu data, 3 de maio, na Fonte Nova, né? E a quinta edição provavelmente deverá ser em outubro, né? Por conta de eleições presidenciais, enfim, né? Todo um processo que vai ter em outubro, enfim. Mas deve ser por aí, vai ter eleições no Bahia, inclusive, né? No final do ano, né? O futevôlei a gente segue, né? Principalmente disputando a Liga Nacional, né? Dessa vez querendo avançar, e avançar significa ser campeão, já que a gente é o atual vice-campeão, né? O basquete, nós já fizemos um movimento agora no último dia 24, de uma seletiva, onde participaram para a equipe sub-23 do Bahia, onde participaram mais de 200 atletas. Então a gente ficou muito feliz, porque existe uma demanda reprimida muito grande no basquete local, né? Para desenvolver. A ideia é começar a disputar competições regionais e nacionais com o basquete. Logicamente que isso depende também de patrocínio, de recurso que a gente tem buscado, né? O vôlei da mesma forma. O vôlei, a gente tem hoje a divisão de base todinha, as categorias de base todinha do vôlei feminino. Ainda não temos o adulto, né?
para poder... tudo também depende de parceiros, patrocínios, né, recursos que entram para a gente expandir esse trabalho, né? Há a possibilidade, né, do vôlei masculino também, né, disputar uma Superliga C, né? Estamos costurando essa possibilidade, mas isso seria para o segundo semestre, provavelmente, né? O vôlei de praia, surpresa boa, já com uma dupla masculina de alto nível, né, representando o Bahia, em condições, inclusive, representando o Bahia tanto no circuito nacional também como no circuito mundial, e em condições de brigar até por uma vaga olímpica nas próximas Olimpíadas em 2028, né, Jorge e Simon. E a gente fica muito feliz que a gente começa a ter atletas de alto nível representando o Bahia, né, disputando competições, né, se bem que a gente já começou isso com o Indy Felipe, né, no futevôlei, né, então a gente já tem aí, são as modalidades que a gente tem focado, né, mais para desenvolver o clube, né, e oportunidades que sempre aparecem, né, em relação a essas modalidades olímpicas, seguir qualificando a nossa equipe de trabalho, né, para que a gente possa dar qualidade também, né, no trabalho realizado e, enfim, trazer resultados com excelência. É o que a gente pensa. Eu acho que quando a gente põe a marca Bahia, a gente precisa sempre fazer a coisa bem feita e que também possa dar orgulho ao torcedor, né? Apesar de todas as limitações que eu já citei aqui, todas as dificuldades, a gente precisa avançar, porque o objetivo é realmente, né, tornar o Bahia uma referência olímpica aqui, primeiro na região Nordeste, ser um polo de atração de atletas, desenvolver esses atletas. A gente está nessa função, trabalhando diariamente, né? As pessoas às vezes acham que o Emerson, né, a equipe do Bahia Associação não trabalha porque não comanda o futebol do clube. Pelo contrário, o trabalho é diário, né? Muito trabalho, por sinal, né? A gente tem um parceiro no futebol que a gente precisa estar fiscalizando tudo que está acontecendo lá. A gente tem um papel importantíssimo, né, lá no Bahia SAF, mas a gente criar isso, tirar isso do zero, dá muito trabalho e a gente tem trabalhado. E, sinceramente, eu trabalho com o maior prazer pelo Bahia, clube que me acolheu, né, me trouxe para cá para ser goleiro em 2000, já são 26 anos de Bahia, né, mas que eu tive a oportunidade de jogar durante 6 anos e fui muito bem acolhido pelo torcedor que me respeita e tem um carinho por mim muito grande. Trabalhar pelo Bahia hoje como presidente, enfim, qualquer outra função que eu tivesse dentro do Bahia, para mim é um orgulho tremendo, uma honra e a oportunidade de retribuir esse carinho que eu recebo diariamente, né, da torcida tricolor, do povo baiano de uma forma geral, mas da torcida tricolor em especial. Bom, Emerson, queria que você detalhasse essa questão do relacionamento, né? De como tem sido a fiscalização da SAF. Muita gente tem dúvida e é importantíssimo trazer para o torcedor esse lado. Eu queria que você detalhasse essa questão, né, de como tem sido o relacionamento, fiscalização e, claro, esses últimos anos do Bahia Associação com o Bahia SAF. Bom, é uma boa pergunta, até porque existe ainda muita dúvida, né, em relação a isso. Né? O Bahia Associação, o Bahia Associação é o Bahia que nasceu em 1931, então deixar muito claro isso de início, né? Nós somos o clube que nasceu em 1931, que construiu essa história linda, né? Que cativou milhões de torcedores que são apaixonados pelo clube, né? O Bahia, em 2023, criou uma figura jurídica nova, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Passou todos os ativos do futebol para esse novo CNPJ e que vendeu 90% das ações para o Grupo City. Então, o futebol do clube hoje é comandado pelo Bahia SAF, que tem o City como sócio majoritário e o Bahia como sócio minoritário. Foi feito um acordo de acionistas, né, City e Bahia, né, onde ali tem direitos e deveres de ambas as partes, né?
um dos deveres do City é justamente esse controle do futebol, até porque eles são majoritários, então são eles que comandam o dia a dia do futebol. É o City que comanda sobre decisões diárias, né? E estratégicas do futebol, por exemplo, como qual treinador, tempo de contrato, quem vai ser contratado, investimento realizado, inclusive eles que fazem o investimento do clube, e logicamente que todas as receitas oriundas do futebol também são do Bahia SAF. O nosso papel é muito mais institucional, de fiscalização, primeiro, dessas obrigações assumidas, né, pelo City, né, e também de preservação de toda uma história, né, e símbolos que o Bahia tem, né, que não podem ser mudados sem o consentimento, sem a nossa anuência, né? Então o City, mesmo majoritário, ele não pode mexer em símbolos do clube. Então é um dos nossos direitos e também dever, né, preservar toda essa história construída ao longo de 95 anos, né, que o Bahia tem de existência. Então a gente tem, e logicamente que temas sensíveis quando aparecem, né? Também sentar com o City, conversar com eles, né? Sempre defendendo o lado do torcedor, né? E logicamente que entendendo que por eles serem majoritários, eles têm logicamente o poder de decisão. Por exemplo, só te interrompendo rapidamente, Bruno, a questão das camisas, né? A galera fala muito, tem em cláusula, né, que o Bahia tem que jogar com o padrão, né? O branco, o padrão tricolor, que isso tem que ser preservado durante o tempo. Então, quando o clube vai lançar uma camisa, por exemplo, número 3, ou uma camisa alternativa, e fica em pauta isso, muitas pessoas falam sobre isso, né? Que o Bahia tá jogando com uma camisa diferente e tudo mais. Só que isso também parte pela fiscalização da associação, não é, Emerson? Também, mas existe, né, e aí também é um cuidado para não entrar no que está escrito especificamente, porque existe cláusula de confidencialidade, né, no contrato, mas existe uma obrigação de preservar, né, os uniformes 1 e 2, que são os oficiais, né, um número X de partidas, né? Então, quanto a isso, o torcedor não vai ver o Bahia jogando 100% das vezes com um terceiro uniforme, às vezes que até foge um pouco do padrão das cores, né, do clube. Isso. Mas isso sempre foi normal no futebol, né? Um terceiro uniforme para jogos específicos, datas, enfim, algumas coisas assim. O City também faz isso dentro do Bahia, joga alguns jogos, como teve a do Super-Homem, né? Né? Que jogou algumas partidas, mas você vê que não é todo o jogo. Exato. Que acontece. Então eles precisam respeitar isso que está dentro do contrato. Emerson, só para ficar claro para o torcedor, hoje, então, de fato, o poder de veto real da associação é em temas institucionais. A associação só consegue vetar, reivindicar, sentar na mesa para discutir alguma decisão tomada pelo Grupo City quando o tema é institucional, que pode ferir o que está no Estatuto do Bahia. Reivindicar e sentar à mesa para discussão, a gente pode fazer a qualquer momento sobre qualquer assunto. Ótimo, né? Interessante você falar sobre isso. Sobre qualquer assunto. Volto a falar. Como eles são majoritários, né, a decisão sempre vai ser do City em relação ao momento. A gente pode observar e levar para o City, sentar, discutir, né? Mas os símbolos do clube, né? Tudo isso a gente tem essa prerrogativa. Né? A gente tem a prerrogativa. O City não pode fazer nada que afete né, os símbolos do clube sem ter uma anuência do Bahia Associação e dentro do Bahia Associação também não é só a decisão do presidente, seja o Emerson ou qualquer outro presidente que venha depois de mim. Porque né? tem Existe todo, né, um estatuto que precisa ser respeitado em relação a seus símbolos, né? Então, uma mudança de símbolo não é o presidente que decide pela sua cabeça, precisa ser levado ao conselho, à assembleia, votado, enfim. Tem todo um trâmite aí que precisa ser respeitado. Importante. Dentro disso, Emerson, eu separei uma pergunta aqui,
eu acho que é mais, até como presidente, mais pessoal, né? Qual é o principal dilema que um presidente hoje de um clube que virou SAF, um presidente de associação tem, né, para tocar esse trabalho que não deve ser fácil, né? Não é fácil porque é novo, né? É novo, a gente vai tateando, né? Vai tateando em relação à relação com o City, a participação dentro da SAF, né? Até os limites, né? que temos e que são que o contrato impõe, né? E em relação ao nosso trabalho especificamente, os limites também que eu já falei aqui, financeiros e estruturais, né? Para iniciar um trabalho novo dentro do clube. Então, é tudo muito novo. Nós somos a primeira gestão, eu e Paulo, pós essa mudança, né? Do modelo de gestão do Bahia. Né? Então, a gente vai tateando e achando o melhor jeito e principalmente pensando no futuro. Tudo que a gente fizer agora serve de base para o Bahia nos próximos anos. O contrato é um contrato longo, portanto, né, a não ser que aconteça algo muito extraordinário durante esse período, né, vai ser esse modelo de gestão aí por um bom tempo. Talvez a gente nem esteja mais vivo, principalmente eu que já sou mais velho do que vocês, né? E o Bahia vai continuar com esse modelo de gestão. Né? Então, o que a gente fizer agora, a gente está preparando as bases para dar seguimento para o futuro. Né? Então, é importante que a gente já comece com um bom relacionamento com o City, né? Já comece estabelecendo quais são esses limites, né? E principalmente ter o diálogo aberto, que isso, ao longo desses 2 anos de gestão, né, sempre tivemos. Né? Sempre foi uma relação amistosa, sempre com o diálogo, né, sendo prioritário para resolver as questões que são necessárias, que são importantes para o clube, né, e sendo institucionais ou esportivas, né, e a gente tem conseguido manter essa linha. Para aprofundar e já passar para Neto, só para a gente mergulhar um pouco mais nesse tema, quando você assumiu o Bahia, eu tenho certeza que foi alguma motivação pessoal, um sonho, né? E no seu período ali pré-campanha, com certeza você idealizou algumas coisas que você achava que você poderia fazer como presidente. E hoje, na realidade atual, conhecendo o cenário, como você falou, né? Você ainda está tateando. Mas teve algo que você achava antes de se tornar presidente que poderia fazer e hoje você entende que não é tão fácil assim? Eu acho que mais é a participação no futebol mesmo, né? Principalmente eu sendo um profissional oriundo do futebol, né? Eu tenho futebol na minha veia, né? Como atleta, são quase 30 anos, depois gestor, comentarista, enfim, uma vida toda dentro do esporte e principalmente dentro do futebol. A gente não sabia qual seria, né, essa participação, né, do Bahia Associação dentro do Bahia SAF, né, e quais decisões a gente participaria e quais decisões a gente não participaria. Então, o City, por ser majoritário, eles fazem os investimentos necessários e tomam decisões, né? Então, o dia a dia é deles, né? Talvez na imaginação de todo mundo, né, teria uma participação maior dentro dessas decisões diárias, né, que não acontece, né? Que não acontece. Né? A gente, como eu falei, a gente fiscaliza todo o contrato, fiscaliza o trabalho que está fazendo, né? Quando tem questões que a gente acha pertinente sentar para conversar, conversamos, né? Mas toda a metodologia de trabalho já vem implementada, né, pelo City e colocada em prática por eles. Bacana, assim, essa questão do relacionamento é muito importante e até é interessante saber do ponto de vista da sua parte, Emerson, sobre a questão da sua avaliação desses últimos anos de Bahia SAF e, claro, 2025, que queria que você passasse por cima, assim, falasse algo, assim, não só como presidente do Bahia, mas de acompanhar como tem sido essa evolução do Bahia dentro de campo. Bom, em primeiro lugar, é nítida a evolução do Bahia, né? Como clube, como organização,
né? E com os resultados desportivos. É nítido essa evolução. O Bahia sem a SAF, sem um parceiro como o Grupo City, sem esse investimento todo, teria muita dificuldade de investimento no futebol, por conta de todo o cenário. Era um clube endividado, como todos os outros são, né? Com uma receita inferior, inclusive à dívida que tinha. Então, a capacidade de investimento do Bahia no futebol era limitada. E se você tem uma capacidade limitada, você faz, né? Normalmente monta uma equipe limitada também, né? Com limitações para as competições, e provavelmente os resultados também seriam medianos, né? Então, talvez tenha sido, talvez não tenho dúvida, eu agora acompanhando de perto, né, já há 2 anos, assim, a criação da SAF e a chegada de um parceiro como o City, né, foi a melhor coisa que aconteceu justamente para o Bahia crescer, né? Como eu falei, que é um crescimento nítido. Só para vocês, para ser bem claro, apesar de algumas insatisfações, mas da torcida, né? Mas eu acho que a gente tinha um cenário muito pior antes, e sem o City continuaríamos com um cenário difícil, né? Então evoluímos. Podia ir mais? Sempre a gente pode ir mais, sempre. Só que é futebol, é competição, nem sempre também ganha o melhor ou que faz o melhor trabalho. O importante é entender que é um projeto de médio a longo prazo, isso já foi falado algumas vezes, né? Pelo Grupo City, e os resultados aparecerão, virão. Não tenho dúvidas que os resultados virão, e eu digo resultados expressivos, né? Como títulos, né, que a torcida já almeja e sonha há algum tempo. Virão. A gente não pode precisar quando, porque, volto a falar, é competição, é futebol, né? Como é que você vê o novo CT, por exemplo? Isso é uma amostra do quanto o Bahia está projetando o crescimento, né? Um novo CT na qualidade que foi anunciada vai dar, né, qualidade no trabalho, e logicamente que isso vai refletir nos resultados esportivos, né? Então foi o que eu falei, os resultados virão, os resultados que a torcida espera, que são títulos nacionais e internacionais, né? Sim. Eles virão, né? A gente não pode precisar, eu espero ainda que na minha gestão, até para poder participar, né, disso tudo, né? Mas a gente não pode precisar que vai ser tão rápido. O importante é que, assim, o crescimento está sendo lento, mas gradual. A gente tem outras equipes aí, SAFs, que tiveram até um pico aí, que já estão demonstrando, né, que não se sustenta, que os pilares formados foram muito frágeis, né? Então, o City não, o Bahia não. É um trabalho que tem uma base sólida de crescimento. Basta ver o que aconteceu com o Manchester City lá na Inglaterra. Então, a gente acredita que está sendo reproduzido aqui, né? Um pouquinho de paciência. E só para referendar isso que eu estou falando, 2025, para mim, né, foi o melhor ano do Bahia no século. O único ano, assim, o grande ano do Bahia de 2000 para cá tinha sido 2001, que eu ainda era o goleiro do Bahia, onde nós fomos campeões baiano, quando valia ainda muito, né, um título estadual. Fomos campeões do Nordeste pela primeira vez. Tínhamos ficado entre os 10 primeiro pela última vez, que ficamos em 8º no Brasileiro, na Série A, em 2001. De lá para cá, só voltamos a ficar em 2024. Então, e tivemos 2 atletas, bola de prata, que fui eu e Preto. Então, naquele ano, a torcida do Bahia teve muito do que se orgulhar do time. De lá para cá, foram anos bem medianos, com anos bastante ruins, alguns, né? Vamos dentro da história. No 2024 já foi melhor, porque voltou a ficar entre os 10 do Brasileiro, ficou em 8º novamente. E 2025, além de campeão baiano, foi campeão do Nordeste, ficou em 7º lugar no Brasileiro, né? Novamente. Jogou a Libertadores depois de mais de 30 anos,
2 atletas na seleção brasileira, depois de mais de 30 anos também. Então foi o melhor ano do século. Se isso não é evolução, né, é realmente uma evolução. E a tendência é que 2026 seja melhor ainda. Então a gente está crescendo, né? E vamos jogar uma Libertadores pelo 2º ano seguido, né? Quando aconteceu isso na história do Bahia? Então a gente está muito... Como eu tenho a oportunidade de acompanhar mais de perto esse trabalho, eu estou muito tranquilo em relação à condução disso. Erros acontecem? Claro que acontece. Ninguém acerta o tempo todo, né? Não, nem só na gestão, como lá embaixo, né? No campo, né? Tanto no comando técnico quanto os atletas dentro de campo. Erros acontecem. Aliás, todos nós erramos em vários momentos. Mas eu acho que o número de acertos ao longo desse início de trabalho são infinitamente maiores. O Emerson atleta, bola de prata, saindo da figura presidente, que passou por momentos também complicados pós esse último feito, né? Antes do Bahia conquistar de novo, novamente o estadual e o regional e fazer um grande ano de brasileiro. Cara, como é pra você, que foi acolhido pelo nosso estado, pela nossa cidade, que virou torcedor de fato do Bahia, como é que é acompanhar essa evolução e não só podendo fazer parte disso, mas, cara, como você falou, são 2 anos consecutivos na Libertadores da América, que é algo que muita gente não viu, eu não tinha visto. Estou vendo pela primeira vez. Como é que tem sido essa realidade, cara? Eu me considero um privilegiado, né? Primeiro por ter vindo para cá, ter sido abraçado, né, pela torcida, pelo um povo que não é meu, né? Eu não nasci aqui. Já sou cidadão soteropolitano. Agora, dia 6 de março, estou recebendo o título em primeira mão aí, anunciando o título de cidadão baiano pela Assembleia Legislativa. Para mim é um orgulho muito grande. Eu sempre falo que eu sou mais baiano do que muito baiano, né? E fazer parte desses grandes momentos do clube, como eu falei, 2001 foi o grande ano do Bahia, né? Foi um grande ano do Bahia. Ter sido o melhor goleiro do Brasil jogando pelo Bahia, né? É um feito, né? Que eu não sei se na história, eu acho que não tem outro goleiro que chegou nesse nível, né? E agora poder fazer parte desse novo momento do Bahia com conquistas relevantes, né? Como você citou aí, né? Mesmo como presidente, né? Que é uma posição bastante privilegiada, apesar de não ter esse comando direto no futebol, mas a gente institucionalmente está muito ligado. Então, fazer parte disso, eu me sinto um privilegiado. E só posso dizer que assim, a energia boa aqui que eu carrego também faz com que o Bahia ande, né? De alguma forma. Mas para mim é uma felicidade poder retribuir com o trabalho o que o Bahia me dá, né? Que é essa alegria, esse carinho, esse respeito todo que eu recebi aqui nessa terra. Volto a falar, né? Que não é minha, porque eu não nasci aqui, mas eu me considero um baiano legítimo, né? De dendê no sangue. Massa demais. Emerson, eu queria te perguntar sobre sua relação com o Guilherme Belintani. A gente sabe que periodicamente ele está aqui, né? Inclusive deu entrevista recentemente. Foi o seu antecessor como presidente da associação. Queria saber como é essa relação com ele, se ele tem ajudado de alguma maneira a associação a avançar, a evoluir. Ele que é um cara que ficou marcado aí, né? Na história do Bahia como talvez um dos principais presidentes, né, que trouxe o Manchester City, o Grupo City para o Bahia. Como está essa relação de Guilherme Belintani hoje com a Associação Bahia? Bom, primeiro registrar aqui meu respeito a tudo que Guilherme Belintani fez, né, e conduziu, né, e a capacidade dele como empreendedor, enfim, como visionário. Deixou um legado, né? Não só no esporte, de uma forma geral, mas no esporte, né, e no Bahia especificamente, né, o meu respeito gigantesco, assim, por essa cabeça privilegiada que ele tem, né, e poder ter acesso, né, estarmos juntos, né, a gente, desde quando ele assumiu, a gente tinha alguns contatos, eu como ex-atleta do clube, né, mas nos aproximamos por conta das eleições, né, que eu acabei sucedendo ele, né, com um apoio, né, que ele deu, não diretamente, mas apoiava
a candidatura, e logicamente que hoje ele tem, né, todos os outros negócios dele, inclusive outros clubes que ele gerencia, mas ele sempre que pode apoia, né, esse trabalho nosso na associação, entende também como é um trabalho importante, até porque tudo isso foi costurado por ele, né? Então é importante que City e Bahia estejam em harmonia, né? E sempre que precisa, ele atua nesse sentido, né? Na harmonização, né, desse trabalho, porque foi muito pensado, né, por ele, construído por ele, arquitetado por ele e a equipe dele, né, com vários, não só ele sozinho, mas com vários outros tricolores aí que construíram isso que o Bahia está passando. Então, assim, é uma pessoa que sempre temos acesso a ele, sempre que necessário, né, e a gente fica feliz de contar com o apoio dele no nosso trabalho. Bacana. Momento que chega aí, Thiago Mitra. Só abrir a porta pra ele. Pausa aí, entrevista. Dá aquela pausa aí. Chamar agora a galera pra se associar aí. Bom, queria que você falasse sobre ano de eleição, né? 2026, em vários quesitos aí, ano de eleição. E pra você, o Emerson Ferretti tem vontade, desejo, quer continuar na presidência, vai se candidatar à reeleição? Como é que tem sido essa conversa com o Paulo? Um abraço pra ele, inclusive. Como é que tem sido essa questão interna entre vocês? Eu tenho muita vontade de deixar um legado para o Bahia, né? Institucionalmente, um clube sanado, né? Sem dívidas, né? Limpo, mas também com as bases de um Bahia esportivo, né? Olímpico, construídas. Logicamente, para isso, quanto mais tempo tiver para poder trabalhar, melhor, né? Então, uma reeleição seria importante para dar esse segmento no trabalho, né? Que, como eu falei, os primeiros anos foram muito mais de estudos, né? E agora a gente está implementando. Então, uma sequência nisso seria importante. Não conversamos ainda, eu e Paulo, meu parceiro já, né? Nessa empreitada, né? Que ajuda muito, né? Em várias áreas aí. E, bom, tem eleição e quando chegar o momento a gente vai cuidar disso, né? Para ver a melhor forma para o Bahia ganhar. Eu acho que o mais importante é que o Bahia fique bem, né? Tenham pessoas, independente de quais são, que possam realmente fazer com que o Bahia se desenvolva. Você falou sobre legado, Emerson. Eu queria que você me dissesse, quando você encerrar esse ciclo no Bahia, com reeleição ou não, você acabou não confirmando se vai ser candidato, mas o que é que você deseja que o torcedor do Bahia fale sobre Emerson Ferretti no futuro? O que é que você quer deixar assim que o torcedor lembre de você? Bom, que seja, né, um período do Bahia lembrado positivamente, né? E principalmente nessa questão, o período de uma forma geral, né? Tanto o futebol, enfim, como institucionalmente, que seja um período, né, de glória, né, do clube. E desportivamente, dentro das áreas que eu posso atuar diretamente, né, que são as áreas olímpicas, assim, a gente tem um Bahia forte nessas áreas e, logicamente, que lembrar que tudo foi iniciado, né, pela primeira gestão, que foi Emerson e Paulo, e que eles fizeram essas bases aí para hoje, o Bahia, no futuro, lá a gente poder dizer assim, pô, hoje o Bahia é uma referência olímpica, é um clube olímpico, começou lá atrás, né, com Emerson e Paulo, né? Eu acho que isso é o principal legado, assim, o reconhecimento de um trabalho como hoje a gente reconhece Belintani como o grande arquiteto, né, da construção da SAF, né, que deixou um legado. Então, esse é o legado que a gente quer deixar. Bacana. E eu queria aproveitar agora para a gente encerrar, antes de considerações finais, Emerson, que a gente pudesse abrir esse espaço para que você conversasse com o torcedor sobre plano de sócio, sobre esse apoio, que o Bahia precisa desse apoio, que a gente não deve esquecer da associação em momento algum, porque tem esse dever de fiscalizar a SAF. E eu queria que você trouxesse esse ponto de vista e que convidasse aquele que está assistindo a gente, aquele que porventura ainda não é sócio, que pudesse trazer um panorama geral sobre essa questão.
Primeiro é dizer assim, o mundo do futebol é gigantesco, mas o mundo esportivo não se resume ao futebol apenas. Para além do futebol, existe um mundo esportivo também gigantesco, né? De outras modalidades, enfim, só nas Olimpíadas de Paris foram 48 modalidades. Então o Bahia já é gigante, está cada vez maior no futebol e vai ser grandão no futebol. Mas o Bahia também pode ser forte em outras áreas, em outras modalidades. O Bahia também pode ser um orgulho para você, torcedor, de outras formas. Não só ali dentro das 4 linhas ganhando. E isso vai acontecer. Mas o Bahia pode ser também gigante e dar orgulho à sua torcida em outros lugares, nas quadras, nas piscinas, nas ruas, nas pistas, enfim, nas areias, né? Mas para isso acontecer, a gente precisa de vocês do nosso lado, apoiando esse trabalho que está sendo realizado, né? Está sendo iniciado, né? E vocês que amam o Bahia, e aí não amam só o futebol do Bahia, imagino eu, né? Amam o clube. Tudo isso que a gente está fazendo leva a marca do Bahia aqui no peito, né? E para quem ama o clube, vai estar lá na corrida, vai estar no jogo de basquete, vai se associar ao nosso plano de sócio Bahia Raiz, né, que é o plano de sócio da associação, para fortalecer esse trabalho. Vamos fazer um Bahia gigante em várias áreas. Essa é a nossa proposta e o nosso pedido a vocês. Nos ajudem para poder fazer um Bahia grandão mesmo, né? Referência que dê orgulho ao nosso torcedor, sendo campeão lá de NBB, de Liga Nacional, de futevôlei, enfim, de outras formas. A gente pode fazer isso. Vamos pensar grande, porque o Bahia é grande. Então é esse apoio que a gente precisa, sempre lembrando também da importância institucional que o Bahia Associação tem. Nós somos o Bahia que nasceu em 1931, que é o clube original, né? Então, existe uma importância dentro dessa relação do Bahia SAF muito grande, né? E que o torcedor precisa entender que o Bahia Associação precisa estar forte para qualquer momento eventual que possa ter algum problema no futebol, a gente também poder lutar, brigar e defender os interesses da torcida lá no Bahia SAF. Então, o Bahia Associação é uma instituição muito importante para todo o tricolor que ama o Bahia. Bacana demais, Emerson. Queria que meu querido Bruno puxasse, né, essas considerações finais. E vamos nessa, né? Porque, com fé em Deus, retornaremos por aqui mais vezes com você, com o Paulo, participando aqui para poder trazer esse panorama geral da associação, como é que tem sido as evoluções. Então, a gente agradece você, Emerson, por ter colaborado, aberto esse espaço aqui para poder falar um pouquinho sobre esse futuro, sobre a realidade e, claro, os próximos passos desse Bahia. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que a gente tocou em temas aí importantíssimos para esclarecer, né? Que ainda tem muita gente que não entende um pouco a atuação, né, da associação, do presidente, até onde vai, onde não vai, enfim, do que a gente vem fazendo. Então, muita gente não tem acesso, né, ou não sabe ainda, né, desse movimento todo, né? E agradecer a toda a minha equipe de trabalho, ao Paulo Tavares, meu vice-presidente, que é um parceiro, nos ajuda e a todo mundo que está acreditando nesse trabalho. Sim. Que a gente vem realizando, e a gente espera dar muito orgulho ainda para o nosso torcedor. Um alô também, abraço a galera da comunicação, né? Abraço também o Bertinho, que está um tempão toda no a nossa Bahia equipe também, aí, Humberto, André, enfim, você citar Fred, enfim, toda a Amanda, toda a equipe aí que faz um trabalho bacana aí na associação, né? O torcedor pode ter certeza que nós estamos honrando essa marca Bahia, que é o grande amor, né, na vida de milhões de pessoas. Obrigado, Emerson. Obrigado a você que acompanhou essa entrevista. Essa foi a primeira entrevista aqui do canal Tricolor On. Peço que você compartilhe com o máximo de tricolores que você puder. Deixa o like também e se inscreva aqui no canal. Muito obrigado a todos. Até a próxima entrevista. Valeu. Um abraço.